Glória a Deus. Mateus capítulo 24, verso 8 ao verso 14. Glória a Deus. Mas todas estas coisas são o princípio de dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até ao fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. No livro de Mateus capítulo 24, aquilo que é chamado o Sermão das Dores, aquilo que é chamado o princípio, o sermão profético sobre as coisas do fim, as coisas que estavam por se manifestar. O Senhor Jesus Cristo adverte a sua igreja sobre a condição espiritual de muitas pessoas no fim dos tempos. E é o que essa condição espiritual, o que é que afetaria, ou podermos dizer, o que influenciaria a condição espiritual de muitos. No versículo 8 o Senhor diz: isto são, porém, o princípio. Isto não é, na realidade, o objetivo, não é a meta. Isso é simplesmente o princípio. São sinais daquilo que está por vir. Glória a Deus. Diz assim, aqui a palavra, então, no versículo 9: hão de vos entregar para serdes atormentados. Hão de vos entregar. Alguém entregará o outro. Glória a Deus. E diz assim: matar-vos-ão, sereis odiados por todos os povos por causa do meu nome. Repita comigo: sereis odiados por causa do meu nome. Amém? Repita comigo: sereis odiados por causa do meu nome. Repita só comigo: para o cristão, para aquele que está em Cristo, a perseguição não é por causa dos seus erros, não é por causa das suas obras, não é por causa do seu sucesso, é por causa do nome do Senhor. Todas as lutas que nós experimentamos em Cristo são por causa do nome do Senhor. É o nome do Senhor que nos sustentou, que nos limpou, que nos resgatou. Logo, tudo que nós sofremos é em função, é contra o nome do Senhor. Preste bem atenção. Tudo que você sofre em Cristo não tem nada a ver com o teu valor. Se você sofre perseguição, não é porque você é bem-sucedido. Se você sofre perseguição, não é porque você é mal-sucedido. Não é porque você acertou, não é porque você errou. É por causa do nome do Senhor. Quando nós estamos debaixo de perseguição, a tendência é de questionar o nosso valor, é de ceder à acusação. Quando nós ouvimos, às vezes, as pessoas serem atacadas, então nós dizemos: se está a atacar, fez alguma coisa. O que é que ele fez? Nada. É por causa do nome do Senhor. E diz assim: nesse tempo em que o nome do Senhor está a ser combatido, no versículo 10, muitos se escandalizarão. Vou repetir: nesse tempo em que o nome do Senhor está a ser combatido, perseguido, muitos se escandalizarão. No momento em que o nome do Senhor está a ser perseguido, preste atenção, muitos se escandalizarão no momento em que o nome do Senhor está a ser perseguido. Mas por que você se escandaliza se a perseguição não é contra ti, mas é contra o nome do Senhor? Por que você se destabiliza quando a perseguição não é contra ti, mas é por causa do nome do Senhor? Depois ele diz assim, vou repetir: nesse tempo se escandalizarão e trair-se-ão uns aos outros. Por que eu vou te trair? Por que eu vou ter que te trair se tu não és o objetivo? O objetivo, o ataque é o nome do Senhor.
Depois ele diz assim: e outros aborrecer-se-ão. Por que que você vai ser aborrecido por causa do nome do Senhor? Aborrecido, que dá a ideia de ser levado à exaustão, dá a ideia de ser levado ao desgaste, perseguido, amém? E inclusive assassinados. Mas eu acredito que aqui não tem a ver somente com matar fisicamente, mas matar a personalidade de alguém, ou difamar alguém, assassinar o caráter de alguém. Porque se não é acerca de nós, é acerca do nome de Jesus. Isso tudo é para que nós percamos a confiança no nome de Jesus. Mas ele disse no verso 13, o que perseverar até o fim será salvo. O que perseverar confiando no nome do Senhor até o fim. Qual o fim? Queridos irmãos, naquele tempo, ele está falando de um tempo, e ele depois começa a dizer o fim desse tempo. Então este fim não é o fim do mundo. Ele está falando do fim do tempo em que o nome do Senhor será perseguido. O que aguentar a perseguição ao nome do Senhor, o que resistir às blasfêmias, contradições, difamações, por causa do nome do Senhor, esse será salvo. Esse salvo aqui, queridos amigos, este salvo aqui, não tem a ver com a tua salvação, do teu nome está escrito no livro da vida. Somente. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, e o testemunho a todas as gentes, povos, e então virá o fim. Aqui ele está falando de outro fim. Ele te fala de um fim da perseguição do nome, ele te fala do fim que é dado, do tempo, perdão. Deixa te ajudar a entender nessa manhã. Repita só comigo, tem dois tempos que ele está a falar aqui. Ele diz aqui, nesse tempo, qual tempo? Em que serão perseguidos por causa do nome do Senhor. O tempo em que serão perseguidos por causa do nome. E então ele diz, aquele que perseverar até o fim desse tempo será salvo. Depois ele diz, e esse evangelho será pregado em todo o mundo, em testemunho de todos os povos, e então virá o fim. Já não estamos a falar aqui do fim do tempo da perseguição do nome do Senhor, mas estamos a falar do fim do tempo em que foi dado para todos os homens se arrependerem. Muitos têm a ideia do fim do mundo, como se o mundo fosse acabar, e isso não é bíblico. A Bíblia nos fala de um tempo antes de Cristo e depois de Cristo. Antes de Cristo era a lei, depois de Cristo é a graça. Nesse tempo depois de Cristo é chamado também a dispensação do Espírito Santo, aonde o Espírito Santo está na terra, trazendo convicção do pecado para quem não crê em Jesus, do juízo, perdão, da justiça para aqueles que já sendo cristãos, já crendo em Jesus, agora ele traz convicção daquilo que já é sua herança. Note bem o que eu estou a te dizer. A convicção da justiça, a convicção daquilo que já é tua herança. Nossa manhã eu quero falar acerca disso. Sobre a necessidade de perseverar, porque tudo em Cristo já é teu. E depois ele diz aqui, exatamente, que o Espírito Santo então traria a convicção do juízo, porque Satanás já está julgado. Então o Espírito Santo está na face da terra, nos levando a acreditar em Jesus, nos mostrando quem Jesus é e nos trazendo a evidência de que Jesus é o que a Bíblia diz. E depois de você crer, o Espírito Santo te mantém na convicção da justiça, porque você sabe o que é teu. E o Espírito Santo então também te mantém firme até o fim, livrando-te do medo da intimidação, porque aquele que tenta te intimidar já foi julgado. É importantíssimo você ter uma comunhão com o Espírito Santo. Se você não tiver comunhão com o Espírito Santo, você não pode entrar no reino. Se você não tiver comunhão com o Espírito Santo, dentro do reino você não vai prosperar, porque você não sabe o que é teu. Você vai abrir mão do que é teu. Vamos falar acerca da herança hoje. Se você não tiver comunhão com o Espírito Santo, você vai dar mais crédito às obras do diabo. Você vai temer o que o diabo pode fazer. Você vai temer as intimidações do diabo. Porém, o Espírito Santo te impede de você acreditar que você é salvo quando você não é.
Ele te traz convicção de que você não crê em Jesus. Não te acusa. Ele te leva, ele te diz, não é isso que a minha palavra diz. Não é isso. Ele disse a Cornélio, Cornélio, chama Pedro, e Pedro vai te dizer as palavras da vida. Para que então ele pudesse realmente crer e ser salvo. O Espírito Santo é que nos envia, o Espírito Santo é que nos incomoda, o Espírito Santo é que nos interrompe nossos sonhos, nossas vidas, e diz, quem irá por mim? E nos envia dizendo, ide pregar o Evangelho. Aqueles mesmos homens de quem é dito, mas que são fanáticos, têm sempre que nos impor religião. É o Espírito Santo, então, que madrugando nos enviou. Nos disse, levanta, preciso mais de ti. Vai e anuncia a minha palavra. Vai e diz-lhes que eu estou vivo. Vai e revela-lhes aquilo que eu fiz. Diz-lhes o que eu fiz por eles, que eu lhes perdoei. Diz-lhes que eu sou o Senhor. Esse papel do Espírito Santo, que traz convicção do pecado. Ele nos usa assim. Mas depois de nós termos pregado o Evangelho, o que resta? Já pregamos o Evangelho a essas pessoas. Elas aceitaram Jesus. O que resta do tempo que elas creram em Jesus até o tempo em que o Senhor lhes levará para a glória. O papel do Espírito Santo é trazer convicção de quem somos em Cristo. Nos mostrar o que Cristo fez por nós. Eu, como evangelista, o meu papel é ser usado pelo Espírito Santo para te anunciar Cristo. Se você recebeu Cristo no teu coração genuinamente, então a Bíblia diz, então somos selados pelo Espírito Santo. Então esse mesmo Espírito Santo, então, se encarrega de testificar no homem interior aquilo que é a tua herança. E quando o diabo tenta roubar tua herança, o Espírito Santo de Deus, o querido Espírito Santo de Deus, o indispensável Espírito Santo de Deus, o Espírito de glória, o Espírito de Cristo, o Espírito de fé, o Espírito de ousadia, o Espírito que é santo, de pureza, ele te traz convicção de que todas as intimidações e ameaças do diabo são vãs, porque Satanás já está julgado. Ele te diz, não temas, Cristo venceu, não temas. Aleluia! Uma mensagem digna não só de ser ouvida, mas para mim uma mensagem digna de pregar. Glória a Deus. No livro de 1 de Reis, capítulo 21, 1 de Reis, capítulo 21, mas eu quero te falar nessa manhã, por causa eu disse há bocado, o espírito de pureza. O espírito de pureza. Por que eu falei o espírito de pureza há bocado? Porque muitas pessoas querem aplaudir essa mensagem sem se arrependerem. Muitas pessoas querem dizer, uau, Deus é comigo. Não poderá ser contigo, porque Ele é santo. Isso é para aqueles que estão em justiça. Por isso que ele disse, trazer convicção de que você não está no lugar certo. Trazer convicção depois de você se arrepender de que Cristo já fez por ti. E depois de trazer convicção, quando o diabo tentar te acusar, ele diz, não liga, já levei o teu pecado. Mas a maior parte das pessoas sem caráter quer celebrar essa mensagem da herança sem ele se arrepender. Por isso eu vou te perguntar, se tudo isto que eu falei é verdade, por que Satanás está a vencer a tua vida? Se tudo isso que eu falei é verdade, qual é a força então que o diabo tem na tua vida? Que demônio é esse? Vou te explicar um. Falta de arrependimento. Falso arrependimento. Falsa conversão. Um amor fingido. Porque, queridos irmãos, nos dias de hoje, ele disse, Mateus 24, nós vamos ler. Nos dias de hoje, queridos irmãos, ele disse aqui assim, venha comigo, Mateus 24. Nós vamos abrir 1 de Reis daqui a bocado. No livro ele disse, nesse tempo muitos se escandalizarão. O que é que eles se escandalizarão? Eles cederão a escândalos. Sabe o que é que está a dizer? Eu me escandalizo a mim próprio. Ele está a dizer, não está a dizer muitos te escandalizarão, muitos se auto-escandalizarão. Vou entrar em alianças, vou entrar em portas que de repente me fazem tropeçar, eu escandalizo-me. Está bem? Ofensa. A palavra escândalo, deixa eu te explicar, escandalizo, no grego, quando você tem uma armadilha de um rato, por exemplo, a armadilha do rato, que você põe o isco e o rato pega, ele solta uma mola, que então depois ativa a armadilha. Esse bocado, essa parte aí que solta ou que ativa a armadilha, chama-se escandalizo. Que significa, muitos se ofenderão por causa daquilo que são as suas próprias escolhas, opções e enganos. E então vão se escandalizar que eu não compactuo contigo, tu não compactuas comigo. Como é que ele não compactua comigo? Como é que ele rejeita a minha escolha?
Preste bem atenção no que você está a ouvir. Porque o perigo de encorajar pessoas, você tem que entender uma coisa. A palavra de Deus é claramente dita, que Deus colocou Ageu e Zacarias, os profetas, para encorajar os trabalhadores. O espírito de encorajamento não é para pecadores. Para pecadores é o espírito de convicção. O espírito de encorajamento é para aqueles que estão a trabalhar e estão a ser atacados e têm as suas mãos caídas e os seus corações desanimados. Então vem o Espírito Santo e te diz: filho, levanta-te. Mas antes que o espírito de encorajamento venha, ele também é santo, ele vem te confrontar. Tu estás errado. E é necessário que você entenda isso. Senão o que vai ser gerado é um espírito de bruxaria. Por meio de uma palavra profética vai se levantar um espírito de bruxaria. Vou te mostrar coisas hoje nas Escrituras que vão te fazer entender o que eu estou a falar. Tenha cuidado com isso. Eu vou te mostrar hoje que Satanás é o que está por detrás da falsa religião. Eu vou te mostrar que o que está por detrás de todas as religiões, cristianismo não é religião, vou te mostrar o que está por detrás de todas as religiões, o espírito de Jezebel. Somente falta de conhecimento é que faz com que o povo pereça. Queridos amigos, preste bem atenção. As palavras de Cristo elas são fervorosas, mas são para vasos limpos. Se não formos um vaso limpo, a palavra vem e nos limpa. E se nós não permitirmos que a palavra de Deus nos limpe, ele não nos leva mais à frente. Porque comunhão ao cálice de Cristo com o cálice de demônios. Então encoraje-se nessa manhã em ser genuíno, em não ser falso, não ser falsificador de resultados. Glória a Deus. Então veja bem o que ele diz. Nesse tempo muitos se escandalizarão e trair-se-ão uns aos outros. Eu já estou ofendido, então vou te trair. Veja o que ele está a dizer. Eu estou ofendido, vou te trair. Mas ele está a dizer, escandalizar-se-ão. Veja bem aqui. Ele diz aqui, serão escandalizados. O que ele está a dizer? Eu, na minha própria ofensa, a minha ofensa vem o quê? Vem de onde? Das minhas escolhas. Eu quero que tu me aplaudas, então tu não me aplaudes, eu vou ficar ofendido contigo. Então estamos a falar de manipulação. Então, qual é a ideia? Muitas das vezes até dentro do corpo de Cristo está a ser falado isso. Ah, não, temos que encorajar. Encorajar o quê? Se não é no muro que estamos a trabalhar, ninguém tem que ser encorajado. Se não é no templo que estamos a trabalhar, ninguém tem que ser encorajado. Se você me disser que nós temos que encorajar idólatras, então nós não somos servos de Cristo. Se você vai me dizer que nós temos que encorajar aquele que está no pecado, nós não somos de Cristo. Como é que você me pede para eu orar para que a tua prostituição dê certo? Como é que você me pede para eu orar para que a tua idolatria, o teu desvio dê certo? Se você não tiver temor ao Senhor, você vai facilmente dentro de um templo entrar em espírito de bruxaria. Várias vezes as pessoas vieram até comigo, pastor, ora só por mim. Mas quando eu fui a tentar, era o pecado dele que estava a me pedir para eu orar para o pecado dar certo. Ou uma jovem que me disse isso, glória a Deus. Até pensei que fosse ficar grávida, Jesus é bom. Isso é bruxaria. Isto chama-se bruxaria. Você está a pensar que bruxaria é o quê? É aí como é que chama? No embondeiro. Leia o livro de Gálatas e a Bíblia fala que um dos frutos da carne é bruxaria. Feitiçaria. Um dos frutos da carne. Ou seja, o facto de você ser carnal habilita-te facilmente a entrar em bruxaria, que é rebelião, que desobediência, que é rebelião, que é comparado ao pecado de bruxaria. A manipular os resultados a teu favor. Só o simples facto de você fingir que você é vítima e depois quem é que está chateado por quê? O irmão aqui. E eu atacar o irmão sem saber que afinal você está a falsificar, isso é bruxaria. Quantas coisas nós temos dentro do corpo de Cristo nesse sentido? Em que nós não falamos a verdade, falamos meia verdade. Acredito que não vou te dizer, eu sou pastor há muitos anos. Mas antes de ser pastor, eu sentei aos pés de alguém. Queridos irmãos, vou te garantir. Nem foi sempre bonito.
Nem sempre foi mar de rosas, nem sempre foi maná que desceu do céu. Ou às vezes o maná que desceu dos céus, queridos irmãos, não veio com palavras proféticas, nem um anjo diz assim o Senhor. Ontem eu estava a conduzir à noite e parei, e o Senhor me disse, vai por esta rua. E no trânsito parei, tinha um carro do outro lado, eu olhei e disse, ei Deus, parecido com o meu primeiro carro na Inglaterra. E eu olhei para aquele carro e fiquei a ponderar no carro, em como o carro me foi dado. Queridos irmãos, hoje sabem o que eu estou ensinando nessa manhã. Eu olhei para o carro e disse, uau Deus, um Volvo. Disse, meu Deus, o meu carro. Eu orei por um carro e fui trabalhar. Enquanto eu trabalhava dentro da igreja, um dos líderes do departamento que eu trabalhava, à frente de 5.000 pessoas, começou a gritar comigo em público. Eu olhei para ele. Uns meses atrás, íamos discutir, íamos lutar, eu ia ficar ofendido. Mas eu disse, já não sou mais eu. É Cristo que vive em mim. Não vou. Mas ele gritou comigo e as pessoas, sabe como é que você sabe como é que é, né? A tendência é o que ele fez. A tendência não é de ser justos. Não se faz isso gritar com alguém. Não se faz isso gritar publicamente em primeiro lugar. Você sabia, preste bem atenção no que eu vou te dizer. Pais, aprendam bem o que eu vou te dizer. Você sabia que o teu cérebro, a parte do teu cérebro que registra traumas, não faz distinção de um caminhão te bater entre palavras duras faladas a gritarem no teu ouvido? Ou seja, tanto faz um caminhão te bater ou palavras ásperas, ativa a parte do cérebro que produz trauma. Então, cuidado como você fala com as pessoas. Cuidado com a maneira áspera. Por isso é que a Bíblia diz, falai uns com os outros em amor. Diz, falai a verdade uns com os outros. Cuidado com isso. Porque o mundo, entendemos pela fé, que foi criado pela palavra. O que você fala gera mágoa nas pessoas, gera trauma nas pessoas, gera desrespeito, rouba a identidade, rouba a autoestima. Preste bem atenção, que eu estou a falar muito sério. Existem homens e mulheres que têm problemas de infertilidade fruto de traumas causados por palavras e as maneiras que essas palavras foram faladas. Vou deixar para outro dia. Mas é uma realidade que eu estou a dizer. Cuidado quando você se coloca numa posição jezebélica ao ponto de você traumatizar alguém por palavras que você falou. E nessa manhã, hoje, o Senhor te liberta de todas as mentiras, te liberta inclusive de traumas à medida que você ouve a palavra de Deus. Preste bem atenção no que eu estou a te dizer. Nesse dia, esse homem começou a gritar comigo, eu resolvi calar-me. E eu me lembrei que estava escrito, como ovelha foi levado ao matador, não abriu sua boca. Querido irmão, eu não abri minha boca por quê? Porque eu não tinha força, porque eu não tinha razão. Por quê? Porque eu não tinha o meu direito de reivindicar. Não, é porque eu me fiz a mim mesmo discípulo dele. Fui atrás dele e disse, eu não vou te deixar. No passado eu errei, eu não vou te deixar dessa vez. Eu não vou agir dessa maneira. E de repente, enquanto ele continuava a gritar, entenda isso, quando você confia no Senhor, ele disse aqui, aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. Essa salvação aqui não é ter o nome escrito no livro da vida. É de Deus te livrar das ciladas. É de Deus te tirar das circunstâncias que tentam te destruir. Ser salvo. Confia no Senhor e você será salvo. Tem a ver sim também com isso. Amém, igreja? E de repente, o chefe desse mesmo, meu colega, o meu líder de departamento, o chefe dele, veio ter com ele e perguntou, o que tu estás a fazer? E ele disse, não, eu estou-lhe a chamar a atenção por causa daquilo que ele está a fazer. Ele disse, como é que tu te atreves a gritar assim com ele? Ele está a obedecer às minhas ordens. Por que tu fizeste isso com ele? E naquele momento, esse mesmo senhor, esse é um irmão em Cristo também, que isso era dentro da igreja. Pior, era dentro da igreja, queridos irmãos. Se no mundo você não aceita dentro da igreja, então como é que é? Se no mundo é o mundo, dentro da igreja onde é suposto ter amor, você é tratado dessa maneira. Mas naquele momento, eu não abri minha boca, confiei no Senhor e eu fui simplesmente justificado. Mas agora, aquelas palavras ásperas, quem lida com elas?
A vergonha que você passa em público, quem lida com essa vergonha? Então, uma semana depois, esse mesmo homem que gritou comigo, veio ter comigo e disse, Mauro, a semana toda ele fez isso, mas ele disse, Mauro, eu já te pedi perdão, mas eu não consigo reparar esse erro, eu vou te pedir perdão mais uma vez, mas dessa vez eu quero só... Não tem como compensar, mas eu vi Cristo em ti, da maneira como tu não te ofendestes, e então eu quero só te pedir, recebe só essa chave desse carro que eu quero te entregar. E era um Volvo S440. Preste bem atenção. Muitas das vezes é no teu abrir da tua boca, é no tentaste defender a ti mesmo, que tu fechas as portas e impedes de Deus te ensinar grandes lições. Amém? A Bíblia diz, já não sou mais eu, estou crucificado. Glória a Deus, amém? E surgirão falsos profetas. Quando nós temos conhecimento das Escrituras e aplicamos o conhecimento prévio naquilo que vamos ler e vamos ouvir à frente, então você não cai no erro de falsas interpretações. Falsos profetas, no livro de Mateus capítulo 7, nos explica a natureza e a origem de falsos profetas. O falso profeta que ele está a falar aí não é aquilo que muitos arrogantemente têm chamado os homens e mulheres que Deus enviou de falsos profetas. O falso profeta não é isso aqui. No livro de Mateus capítulo 7 ele diz, entrai pela porta estreita, porque é larga a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. Muitos são os que entram pela porta da perdição. E porque a porta estreita e é apertado o caminho que leva à vida, poucos entram pelo caminho que leva à vida. Então, diz assim, acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que venham vestidos como ovelha. Logo, o falso profeta está na qualidade de ovelha, não está na qualidade de ministro do Evangelho. Então, o falso profeta é aquele que é lobo, mas vem mascarado como se fosse crente. Queridos amigos, o falso profeta não é como muitas pessoas têm estado erroneamente a dizer, esses falsos apóstolos, falsos pastores, não tem nada a ver com isso. Existe um pastor, um profeta que pode dar uma falsa profecia, é verdade. Mas o Senhor Jesus Cristo, que enviou apóstolos, profetas, pastores, mestres, evangelistas, não te ensinou a você ter cautela dos apóstolos, dos profetas, dos apóstolos, dos evangelistas. Ele não te ensinou isso. Ele disse, cuidado no vosso meio com aqueles que dizem ser irmãos, mas não entraram pela porta. Dizem ser irmãos, mas não se arrependeram. Vestem-se como se fossem irmãos. Falam como se fossem irmãos. Mas, na verdade, nos seus corações, a intenção é de devorar, assim como um lobo devorador faz. Então, pelos frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos. Quer dizer, irmão, vamos repor a verdade, não usar a palavra de Deus para atingirmos os nossos objetivos de atacar a dignidade ou denegrir homens e mulheres que pregam o Evangelho. O falso profeta é aquele que não se converteu, mas está dentro da igreja. Não se arrependeu, mas está a aplaudir. Glória a Deus! E você vai pensar que ele se converteu, porque ele está a dizer glória a Deus. Mas pelo fruto você conhece a árvore. Então, no livro de Mateus 24, o Senhor continuando, amém? Depois de você entender o que é um falso profeta, no livro de Mateus 24 ele diz, e surgirão muitos falsos profetas. Quem é que são os falsos profetas? Surgirão muitos dentro da igreja que não se converteram, não se arrependeram, porque, queridos irmãos, quando você genuinamente se arrepende, você já não fica mal ofendido. Eis aqui o exemplo que eu te dei, meu exemplo. No passado, se o meu chefe falasse assim comigo, íamos já discutir, íamos já bater o pé aí, bate boca, qualquer coisa. Mas aqui eu disse, Senhor, não sou mais eu. Antigamente eu discutia, antigamente eu me justificava, antigamente eu ia à luta pela minha própria razão. Mas hoje que eu te sigo, eu não quero mais fazer como... Sejas tu a me justificar. Seja o Senhor a me acudir. Então, serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros. Eu podia ter ficado ofendido e agir traiçoeiramente. Poderia então agir traiçoeiramente e levar essas pessoas ao desgaste. Quero te falar algo nessa manhã. O Espírito Santo falava comigo nessa semana sobre o coração de muitas pessoas. E o Senhor me mostrou a condição do coração de falsos profetas.
onde eu via essas pessoas dentro da igreja a olharem para o irmão Antônio com desdém, a olharem para o irmão Augusto com sargento, a olhar com desdém nos seus corações, com os corações fechados. E de repente, Deus me disse, esse é o caminho para que de repente eles saiam da igreja difamando, acusando, caluniando. Queridos irmãos, se o teu coração está assim nessa manhã, reveja. O Senhor está a falar contigo. Se o teu coração está assim, como é que o teu coração está? A Bíblia diz, a ninguém deveis nada, mas somos devedores do amor. Como é que você está em relação às pessoas? Porque quando não fazem nossos interesses, ou quando o nosso interesse já não está em Cristo, ou nunca esteve em Cristo, mas na realidade está lá fora, está em coisas fora de Cristo, eu vou te desprezar. Na realidade não existe ninguém que tenha me abandonado como pastor, que me abandonou porque se converteu. Não há ninguém que saiu da igreja, saiu debaixo da minha liderança, porque teve uma visão de Jesus. Não existe. Existem sim pessoas que olharam para mim e não viram em mim a cumplicidade que eles desejavam nos seus assuntos. Não era o seu interesse, o que eu tenho a pregar. Logo, ele não se desviou. Ele voltou para aquilo que é o caminho dele, a única coisa que ele sempre foi. Porque quando você genuinamente se converte, não importa as calúnias, não importa a difamação. O Senhor é Deus. Porque quando eu me converti, entendi. Bem-aventurados sois vós quando vos perseguirem por causa do meu nome. Porque assim fizeram com os verdadeiros profetas. Se ele está a falar mal de mim e eu sou genuíno e me abençoa, aumenta o meu galardão perante Deus. Aumenta a glória sobre mim. Porque a Bíblia diz em 1 de Pedro 4, capítulo 4, verso 12 em diante, se sois vituperados pelo Espírito de Cristo, por causa do nome de Jesus, então o Espírito de glória repousa sobre ti. Eu não vou ficar ofendido porque você me ataca e resulta em glória. Queridos irmãos, há muita gente que está a orar nos montes, Senhor, a tua glória, a tua glória. E a Bíblia está a dizer que a perseguição produz glória sobre ti. A unção aumenta. Romanos diz, onde abundou o pecado, superabunda a graça. Quando o pecado contra ti se levanta, aumenta a graça para que você obedeça a palavra. Aumenta a graça para que você vença as ciladas. Eu não vou me ofender quando alguém me chama seguidor de Cristo. Não vou me ofender quando alguém me diz herdeiro de Jesus. Eu não vou me ofender quando alguém me diz amado de Deus, redimido ou remido do Senhor. Eu não vou me ofender. Quando alguém se ofende por causa disso, é porque ele nunca foi. Vamos lá chamar a verdade. Vamos pôr o nome nas coisas como elas são. Amém? Glória a Deus. Aleluia! Por que o teu semblante descaiu? Por que o teu semblante descaiu? Se a perseguição é contra o nome do Senhor. Não é acerca de ti. Foi-me dado o privilégio de ser liberto do inferno, da condenação do meu pecado, perdoado nos meus pecados e ser feito filho, herdeiro do Senhor. Se escarneceram do meu Deus, aleluia! Eu fui contado digno de ser achado digno para padecer por aquele contra quem eu pequei. Antigamente era inimigo dele. Pedro negou Jesus, mas foi-lhe dada a oportunidade de morrer por Jesus. E Pedro disse, só não sou digno que me crucifiques conforme o Senhor, mas de cabeça para baixo. Eu pequei contra Deus. E agora eu tenho a oportunidade de lhe servir. Eu não posso me envergonhar. A menos que eu não tenha me arrependido. Ei, aleluia. Porque te escandalizas. Porque te ofendes. Ah, não, eu estou a sair porque o irmão fulano de tal. Meu irmão, não sei, 2021 que estamos, né? No início de 2020, alguém veio, acusações vieram. O pastor Mauro não quer ouvir-me naquilo que eu tenho a falar contra o irmão fulano. Então, por essa razão, eu vou me suicidar. Você não quer se matar. O que você quer fazer é assassinar o caráter de outras pessoas com a conivência do pastor. Então, porque eu não aceitei isso, você vai se matar? Você nunca foi sério. Você é falso e embebeda a raiz da falsidade. O que é isso?
Amém, igreja? Nunca ninguém saiu dessa igreja porque teve uma visão, um encontro com Jesus. Nunca ninguém saiu dessa igreja porque viu que eu era falso. E que ele agora entendeu, meu Deus, eu estava no caminho errado, eu estava debaixo de Satanás, eu estava debaixo de falsos ensinos, eu estava debaixo de falsas profecias. Nunca! Nunca! Não, você voltou, botou vômito. É só isso. Glória a Deus. Queridos irmãos, em 1 de Reis, capítulo 21, 1 de Reis, capítulo 21, eu quero ler contigo o texto de Nabote. Nabote é uma história muito intensa. Sucedeu, depois destas coisas, tendo Nabote, o jezreelita, uma vinha. Então, Nabote tinha uma vinha. E que estava junto ao palácio de Acabe, o rei de Samaria. Amém? O que é o povo samaritano? É um povo que não se converteu. Dizia que era de Deus, mas na realidade suas práticas eram contrárias à palavra de Deus. E diz assim, Acabe falou a Nabote dizendo, dá-me a tua vinha para que sirva-me de horta. Oh, o outro tinha uma vinha. E ele não está contente em ver os frutos da vinha do outro. Diz, eu quero pôr aí hortaliça. Você sabe qual é o valor da vinha em torno da outra, oposto ou versus hortaliças? Não, Acabe disse, me dá a tua vinha, que não é um terreno baldio, produtivo. Quero colocar a horta aí. Ó Acabe, dá-me a tua vinha para que me sirva de horta, pois está vizinha ao pé da minha casa, e te darei por ela outra vinha melhor do que ela. Ou se parece bem aos teus olhos, dar-te-ei a sua valia em dinheiro. Porém Nabote disse a Acabe, guarde, meu senhor, de que eu te dê a herança dos meus pais. O Espírito de Deus traria a convicção do pecado porque não creem em Jesus e da justiça por causa da herança daquilo que Jesus já nos deu. Aleluia. Não permita Acabe roubar a herança que Deus te deu. Mas veja o que aconteceu. Acabe veio desgostoso e indignado à sua casa, vítima, por causa da palavra que Nabote lhe disse. Não te darei a herança de meus pais. Deitou-se na sua cama, voltou o rosto para a parede, né? Não comeu pão. Porém, vindo a ele, a Jezebel, sua mulher, lhe disse, né? Que há de tão desgostoso no teu espírito, e porque não comes pão? E ele disse, falei a Nabote, o jezreelita, e lhe disse, dá-me a tua vinha por dinheiro, e se te apraz, te darei outra vinha em seu lugar. Porém ele disse, não te darei minha vinha. Então Jezebel, sua mulher, lhe disse, governas tu, ou agora no reino de Israel? Levanta-te, come pão, alegre-se o teu coração, e eu te darei a vinha de Nabote, o jezreelita. Sabe essa passagem? Eu estou a ler aqui e está-me a fazer confusão. Não é que existem homens assim? Que bancam uma de vítima para ativar a Jezebel da mulher dele. Vocês são homens ou são garotos? Ah, chegou em casa, é o quê? É na igreja. É o quê? E a mãe, a sua esposa, vai defender o marido contra a congregação. Esse espírito existe. Por que quando um se desvia não vai sozinho, leva sempre 2, 3? Porque tem esse vitimismo. Não vou comer. Assim está de jejum? Não. Irmão, é o quê? Não, estou de jejum. Por quê? Uma causa. Por quê? Não, irmão Stelvo. Ofendido comigo, com ele. Irmão Stelvo está a se comportar mal, então vou jejuar.
Se o irmão está a se comportar mal, lhe encoraja, não fica ofendido. Você tem que jejuar por quê? O diabo é que está por detrás de uma linguagem parecendo espiritual para ocultar a verdadeira imagem. Diz assim: alegre-se teu coração, te darei a vinha de Nabote, o israelita. Minha senhora, minha irmã, querida irmã, esposa, se você tem que se levantar para acudir à causa do teu marido, isso não é cumplicidade. Isso é ser jezebélica. Porque no mundo onde eu vivo, minha mulher vir me acudir é vergonhoso. Você falando assim com o marido. Haja homem. Nunca viste isso dentro da igreja? Nunca viste? Nunca viram isso? As mulheres sentem a dor do marido. Houve alguém que lhe perguntaram: o teu marido nunca mais vem à igreja? Não. O pastor Mauro lhe disseram: a verdade é que o Mauro é sério e não tolera as meninices dele. Quando você, esposa, vem acudir a dor do teu marido, isso é um problema. O Espírito Santo me diz que é um problema grande em África. Espírito de Jezebel. Porque em África, a maior parte matriarcas, não patriarcas. E quando uma mulher vem acudir a dor do marido dela, mano, não vai ser boa coisa. Veja bem o que eu te estou a dizer. Você tem que se arrepender desse espírito. Verso 8. Vê Jezebel agir. Então Jezebel escreveu cartas em nome de Acabe. Ei, quando você consegue escrever cartas em nome de Acabe, é falsificar relatórios. Olha o que você ouviu. Selou com o sino de Acabe. O selo é aprovação, é falsa aprovação, é ilegítimo. E diz a seguir: mandou a carta aos anciãos e aos nobres que havia na sua cidade e habitavam com Nabote. Agora você tem os anciãos a serem enganados debaixo de encantamento, não saberem que eles estão a receber algo que não é oriundo de Acabe, é falso. Veja isso. Escreveu nas cartas dizendo: apregoai um jejum, ponde a Nabote acima do povo. E ponde de fronte dele 2 homens, filhos de Belial. Sabe o que significa filho de Belial? Inúteis. Que só servem para dar falso testemunho. A mesma coisa aconteceu contra Estevão, quando estava a pregar o evangelho. Pagaram, subornaram filhos de Belial para darem testemunho falso contra ele. E o incrível da história de Estevão é que o rosto brilhava como um anjo. E ainda assim, eles ignoraram o rosto brilhar como um anjo e atentaram para as palavras dos filhos de Belial. Queridos irmãos, por que eu fui até Estevão? O falso testemunho de filhos de Belial tem um poder tão grande que te faz ignorar o sinal de Deus à tua frente. Cuidado com esse espírito de vitimismo. Não se subjugue a esse valente. Se você vê alguém a bancar vítima, ele vai te fazer ignorar o rosto do anjo a brilhar à tua frente. Queridos irmãos, Moisés, seu rosto brilhou. O outro homem foi Estevão. E a Bíblia diz que com o rosto dele a brilhar, eles estavam debaixo de tanta manipulação que eles apedrejaram um homem sobre quem eles viam a glória de Deus. Cuidado com este espírito. Porque quem se faz de vítima sabe o que está a fazer. Porque a sua intenção é obscura. Ou Acabe, por que você quer a vinha de Nabote? Mas como o menino mimado não lhe deram a vinha que ele queria, ficou de lado contristado. Porque ele sabia que a mulher dele tinha influência. A minha mulher vai ficar molada. Veja.
Ponde homens de filhos de Belial que testemunham contra ele, dizendo: blasfemastes contra Deus e contra o rei. Trazei-o fora, apedrejai-o para que morra. E os homens da sua cidade, os anciãos e os nobres que habitavam na sua cidade, fizeram como Jezabel lhes ordenara, conforme estava escrito nas cartas que lhes mandara. Queridos irmãos, proclamaram um jejum. Número 1, proclamaram um jejum. 2, puseram Nabote acima do povo. Os filhos de Belial vieram, puseram-se de frente dele e testemunharam contra ele. Quando você vê muito jejum, quem inspirou esse jejum foi o espírito de Jezabel. Eu te disse que ia te mostrar nas escrituras que quem está por detrás da religião falsa é o espírito de Satanás. Cuidado com isso. Com muito pretexto de humildade, de oração, é mentira. É para sustentar um espírito vitimista. É bruxaria. E você vai ver, não, mas ele está a orar. Ele está em jejum. É de Deus. Satanás. E diz assim a palavra de Deus. Levaram-no para fora da cidade e o apedrejaram com pedras. E morreu. Que povo é esse? E Deus te livre nessa manhã de cair nessas ciladas. Porque eles usaram o nome do Senhor, o nome do rei, para matar um homem justo. Nabote significa frutos. O nome Nabote significa frutos. Estou a te dizer nessa manhã como Satanás se levanta com difamação, com calúnia, com um espírito religioso para atacar um homem ou uma mulher que dá frutos. A vinha que ele tinha é a herança dos seus pais. Jesus disse: o pai é o agricultor, eu sou a vinha. E vós sois os ramos. Satanás, ele move-se em ofensa para se traírem, para se aborrecerem. Mas cuidado com esse espírito. Mas a ti eu pergunto nessa manhã: se destes fruto, porque desfalece teu coração? Nisso é glorificado o Pai, que dês muito fruto. João 15, verso 8. Nisto é glorificado o Pai, que dês muito fruto. O que Satanás está atrás na tua vida não é teu carro, não é tua casa, não é teu casamento, não são tuas finanças, são os frutos. Queridos irmãos, são os frutos. Casa, carro, casamento, finanças não são frutos. Ele disse: busca o reino dos céus e a sua justiça. Esses são os frutos. E o resto, ou todas as coisas, serão acrescentadas. O que Satanás está atrás na tua vida é dos frutos. É dos frutos. É dos frutos. Não se engaje em orações prolongadas, porque Satanás está a atacar meu casamento, a atacar minhas finanças. Satanás está a roubar os teus frutos. E como é que Satanás rouba os teus frutos? Fazendo com que você idolatramente se foque no teu casamento, no teu carro, nas tuas finanças. E deixe de lado a vinha para secar, para que não dê mais frutos. Isso é distração. Porque quando é que eu vou casar? Minha querida irmã, meu querido irmão, você estava condenado a ir para o inferno. Não te compete saber tempos nem épocas que Deus designou no seu próprio propósito. Mas vos compete ser cheio do Espírito Santo para ser sua testemunha. E todas as coisas te serão acrescentadas. Buscai o reino dos céus e todas as coisas te serão acrescentadas. Buscai o reino dos céus e a sua justiça, porque o Espírito Santo te trará convicção da justiça. E ele testificará no teu interior. O que é o reino dos céus? Romanos 14 diz. Romanos no livro 14 diz que o reino dos céus não é comida, não é bebida. Então se você acha que Satanás está a roubar a tua comida, roubar a tua bebida, queridos amigos, isso é distração. O diabo está a querer roubar na tua vida, está no livro de Romanos, capítulo 14. Amém? No livro de Romanos, capítulo 14, está lá claramente o que é o reino dos céus. Não é comida,
Amém? Não é bebida. Mas o reino... Verso 17. Verso 16. Não seja blasfemado o vosso bem. Porque o reino de Deus não é comida, não é bebida. O reino de Deus é justiça, é paz e é alegria no Espírito Santo. Temos paz com Deus porque Cristo nos reconciliou com o Pai, não nos imputando os nossos pecados, mas transferindo para nós a sua justiça. Então, eu não sou justo somente. Eu sou a justiça de Deus. Eu não sou justo somente. Eu sou a justiça de Deus. 1 Coríntios 1:31. E ele foi feito para nós justiça. E ele nos justificou. Eu não sou justo somente. Eu sou a justiça de Deus. Eu não sou somente herdeiro do Senhor. Eu sou a herança de Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Agora diz assim. É justiça, que é a tua herança, fruto de uma reconciliação com Deus. Paz. E é gozo no Espírito Santo. Porque desfaleceu o teu semblante. O teu coração. Porque o Espírito de Deus te mostra, farei isso contigo. Te levarei ali. Serás isso. Farei isso contigo. Isto é o que eu produzi para ti. Isto é o que eu realizei para ti. Porque desfalece o teu semblante. Por você estar a olhar para as coisas do pecado. Quando você diz todos já casaram, só eu é que não. A Bíblia também diz não cobiçarás o que é do outro, certo? Você só está a atentar para a vida do outro. Por que você não atenta para a tua vida? Não obstante, é um assunto importante. Mas do qual tem sido feito idólatra. Um ídolo no meio da igreja. A irmã ainda não casou. Vamos orar. Mas na realidade, na oração, depois vão dizer, olha, tem ali 2 irmãos, escolhe. Cuidado com isso. E de repente aquele irmão dedicado a trabalhar, a servir ao Senhor, fugindo da tentação, da onde ele saiu do mundo, e vem aquela irmã desesperadamente louca para casar. É para te distrair, querido irmão. Meu conselho, não case sem você estar no teu ministério. Porque uma vez que você está dentro do teu ministério, você sabe o que é que Deus falou contigo. Logo, você sabe qual é o auxílio que você precisa. Porque depois vais descobrir que é mesmo more. Como é que é? More. Não me chama assim, não vou aguentar. Não vais mesmo. Vais te desviar por causa do more. O more vai te chamar, vamos ali nos ídolos do meu pai. E você vai. O more vai te dizer, vamos, nós na minha casa resolvemos os problemas assim. E você vai. Por isso é que ele chamou ali, Mateus 24, como é que é? O sermão das dores. Sermão profético. É isso que está acontecendo nos dias de hoje. More, não me chama assim, não vou aguentar. More, olha muito o more, está a destruir as pessoas. Veja bem o que você está a ouvir. Satanás promove culto, promove religião fingida para matar homens e mulheres que deram frutos. Para com o objetivo de roubar deles o reino dos céus. A herança. A justiça. More. Come on, igreja. Come on, igreja. E depois você vai querer se inspirar naquela que está a cantar. More, não me chama assim, não vou aguentar. Ela mesmo já falou que cada vez que rapa o cabelo significa que o more basou. Você quer se inspirar nisso? Por isso que eu disse, você está a cobiçar as coisas do mundo. More, quando é que vai me chamar assim também? Vamos ser sérios, irmãos. Quando eu estava no mundo, estava de todo o coração. Em Cristo não vou me envergonhar. Provérbios 28, verso 1. Glória a Deus. Provérbios 28, no verso 1. Os ímpios fogem sem que haja ninguém a persegui-los. O ímpio Fogem sem que haja ninguém a persegui-los. ninguém está a lhe perseguir. O mesmo uma jovem me disse, pastor, eu me poupo, eu pago um preço desde os 14 anos. Se ela está a ouvir, minha querida, você se convenceu que você pode pecar.
Porque nos 14 anos ninguém paga preço. 14 anos, você, se mais velho de 20 anos não se prostitui, não é pagar preço. Que preço é que você está a dizer que aos 14 anos você pagou? 14 anos foi dito a Jesus, não, para casa. Aos 12 anos, para casa. Aonde você deve obediência aos teus pais, para aprender a ser um homem e uma mulher íntegra. Não faça da igreja, exatamente isso que eu estou a dizer. Muitos de nós, pastores, sujeitamos-nos à manipulação de pessoas para sermos vistos como bons pastores. Logo é por isso que há falta de discipulado. Porque o discípulo é que manda. Então, na tua mente, limpe tua mente de toda a impureza de pensamentos. Eu vou falar o que eu estou a ver. Como aquele instrumento chamado piaçá, que é para limpar a sanita. Mas eu vejo a limpar tua mente. Limpe tua mente de pensamentos perversos. Pois eu sei os planos e os pensamentos que tenho para vós, planos de paz e não de mal. Quando você começa a tratar Deus e o tempo de Deus e a espera em Deus como algo não agradável, isso é o espírito de Esaú. Cuidado para que você não troque o teu lugar para depois se arrepender. Porque se eu continuar como pastor, ou vou mudar, ou vou fingir. Queridos irmãos, sejamos sérios. O que Satanás está a tentar roubar na tua vida é a tua vinha, para que você não dê frutos para o Senhor. A que perseverar até o fim será salvo. Deus te escolheu. Seja prudente. Queridos irmãos, eu tenho falado muitas vezes com a minha esposa. E eu não brinco quando falo isso. Eu lhe digo, se eu morrer, dá continuidade. Se eu morrer, guarda o que eu te ensinei. Porque a mim só me resta fazer aquilo que é a vontade dele. Então, quando eu vivo fazendo aquilo que ele me mandou fazer, então eu sei que eu não vou ficar aqui a passear como turista. Eu gasto minha vida diariamente nisso. Eu ensino a igreja porque ensino, porque não tinha sucesso acadêmico. Porque não tinha sucesso profissional. Eu ouvi o chamado. Muitos são chamados, nem todos escolhidos, mas eu ouvi o chamado. Eu obedeci o chamado, larguei tudo, eu obedeci o chamado. Para você seguir Jesus, você não tem que largar o teu emprego. Nem todos são chamados para tal. A mim foi assim dito. O preço que eu pago é porque se a semente morre, dá muito fruto. Então a minha grande expectativa é que eu te dê o que o Senhor me dá, para que na minha ausência vocês cresçam. Se eu morrer, continue o que eu estou a falar. Se encoraje nessa geração. Seja uma testemunha para ele, dele. Mas também não seja hipócrita. De orar, de pregar, para que os outros ouçam. Você ore, comunhão em tu com Deus. Profetize sobre a tua vida, se encoraje a si mesmo. Porque muitas pessoas que pregam estão secas, estão vazias. Muitas pessoas que cantam estão secas, estão vazias. Muitos trabalhadores dentro da igreja estão secos, estão vazios. Porque eles entenderam o que têm que fazer para os outros. E se esqueceram que vocês são testemunhas. Para sentar à mesa e ter comunhão com ele. Encha-se dele. Encha-se dele. E quando transbordar, certamente vai afetar outras pessoas. Encha-se dele. Porque, queridos irmãos, quando você está cheio dele, você não dá conta do tempo passar. Você não dá conta das condições ao redor. Porque você tem o testemunho do Espírito. Ele te diz, vê o que eu vou fazer contigo. Vê onde eu te vou levar. Glória a Deus, aleluia. Eu ouço o Espírito Santo falar, tem muitos que deveriam estar a profetizar vida sobre uma nação e estão preocupados com a sua própria vida. Muitos que deveriam estar a profetizar frutos sobre a nação, eles estão dedicados somente, idolatramente, na sua própria vida. Muito jejum de idolatria. Muito jejum simplesmente, Senhor, eu quero essa vinha. Senhor, isso. Senhor, aquilo. Você deve estar focado em fazer a vontade do Senhor. Querido irmão, se você estiver focado a fazer a vontade do Senhor, o Senhor vai enviar auxílio. Acreditem no que eu vos estou a dizer. Queridos irmãos, eu estou em Luanda há 16 anos. Eu nunca bati a porta, por favor, me ajudem financeiramente. Dentro da igreja há um lugar que tem pessoas que financiam a obra. Eu nunca bati a porta de ninguém e preciso de dinheiro. Sabe por quê?
Porque eu aprendi a confiar nele para a providência da minha vida pessoal. E depois isso contribuiu para que eu crescesse na fé, para confiar nele, para ele providenciar para um povo inteiro. O tempo que você supostamente pensa que espera é treino. Não despreze. Porque lá à frente você vai se lembrar, meu Deus, eu deveria ter aprendido lá atrás. E no momento que se chamar a necessidade de você demonstrar a estrutura que foi dada lá atrás, a queda pode ser grande. Ouça o que eu te estou a dizer. Eu acho que eu não vou morrer amanhã. Mas continuem o que eu comecei. Eu acho que eu não vou morrer amanhã. Mas eu vivo de tal modo que vocês podem dar continuidade e dar muito fruto. O justo, diz ali, o ímpio, sem que ninguém lhe persiga, ele foge. Continuamos ali, Provérbios 28. Mas os justos são usados como um leão. O justo é usado como leão. Queridos irmãos, a Bíblia diz, quem é que pode tomar o despojo sem primeiro amarrar o valente? Então a Bíblia, quando diz que o Espírito Santo traria a convicção do juízo, significa que o valente já foi julgado. Então o valente é que está a ocupar aquilo que é teu. O valente está a ocupar povos, está a ocupar almas que precisam de se converter. Mas ele já foi julgado. E ele só permanece neles pela falta de conhecimento. Como é que você amarra o valente? Prega o evangelho e amarra essas mentiras. E você vai demonstrar que afinal esse diabo que diz ser mau não é nada, senão um julgado. Mas o grande problema é que nós que pregamos o evangelho queremos fazer essas coisas, mas sem ser capacitados. Logo, parece que aqueles demônios são muito fortes. A força daquele demônio que você vê é a fraqueza da igreja. Queridos irmãos, a Bíblia diz que Filipe foi trasladado de um lugar para outro. Você quer se admirar que bruxo voa? Não admira que bruxo voa. Se escandalize, se espante com a falta de poder e autoridade na igreja. Porque enquanto você vive à procura do teu tempo, da tua época, e perde tempo onde você devia ser cheio do Espírito Santo, você não recebe poder. Logo, você não pode ser uma testemunha eficaz. O que temos hoje como igreja é uma igreja idólatra. Um povo que não busca para ser cheio do Espírito Santo. E está preocupado com as suas coisas. Quando vai orar, Senhor, nós repreendemos essa dor de cabeça. Repreendemos essa dor de cabeça. Essa dor de cabeça não está a sair. Senhor, vamos jejuar. Senhor, nos mostra porque a dor de cabeça não saiu. Dor de cabeça. Dor de cabeça. Busque o Senhor enquanto Ele se pode achar. Busque o Senhor enquanto se pode achar. Encoraje-se no Senhor. Queridos irmãos, a minha mensagem, vou resumir a minha mensagem. Nabote significa frutos, que ele dava na vinha, que era a herança do pai dele. O Pai nos deu essa herança em Cristo, para que demos frutos, para glorificar o nome do Senhor. Mas, nos últimos tempos, o nome do Senhor seria perseguido. E por causa do nome do Senhor, nós seríamos combatidos para que nos desencorajássemos de seguir o Senhor. Mas quem perseverar até o fim será salvo. Se Satanás tenta te atacar e você perseverar, socorro, livramento, alívio, refrigério virá em breve. Jó disse, eu sei que o meu Redentor vive. Em breve se levantará. Eu não vou blasfemar contra o Senhor. Eu não vou agir como Esaú, vender o meu direito do meu chamado. Eu vou perseverar até o fim. Amém? Persevere até o fim. Queridos irmãos, o mais importante é você entender. Éramos mesmo pecadores inimigos de Deus, condenados à morte. Nos foi dado o perdão dos pecados. Se recebo, se na minha vida tem épocas, estágios que eu entro, se caso, se trabalho, isso não conta mais. O que conta é que eu era inimigo de Cristo e Ele me perdoou. O que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito. Então Ele disse, tomarei o cálice da salvação. Porém, quando você toma aquele cálice, o Senhor ordena sobre a tua vida auxílio. Sim, na forma de um casamento. Ele ordena provisão para você continuar a tomar o cálice. Sim, finanças mesmo.
E aí você vai entender como é que as finanças no reino operam. Você vai entender o que é que significa genuíno casamento em Cristo. Não é casar na igreja, é casar para servirmos. Finanças não é para você ficar vaidoso e dizer, não, estou seguro, tenho um dinheirinho na minha conta. Não é isso. É para que você continue a fazer o que Deus te mandou fazer. E você vai entender que sucesso na vida não é viver muitos anos na terra, é viver para cumprir a vontade de Deus. Lembra, Jesus morreu aos 33 anos. Se eu morrer amanhã, dê a continuidade daquilo que você aprendeu comigo. Expulsem demônios em nome de Jesus. Porque aquele demônio que está lá operava por causa do pecado. Mas esse pecado Jesus levou. Se Jesus levou, logo o clamor do demônio já é ilegal. O sangue que foi derramado ilegalizou toda a atividade demoníaca. O sangue derramado clama coisas melhores do que aquelas que é do sangue de Abel. O sangue de Jesus clama justiça sobre nós. Declara que você é justo, você é herdeiro. O sangue, o clamor do sangue diante do Cordeiro, no trono, o sangue clama. Apocalipse 5, o sangue do Cordeiro clama diante do trono. E então ele disse, chorei porque eu vi que não havia ninguém digno para abrir o livro selado. Ele foi dito, não chores, porque aquele que morreu vive e ele está sentado no trono, o Cordeiro assentado no trono, que derramou seu sangue. O sangue clama. Nós não éramos dignos, mas o sangue. E a destruição veio sobre todas as casas que tiveram sangue. Ninguém foi destruído. Aprenda a viver debaixo do sangue. Tomar ceia não é um ato religioso não sei quantas vezes por ano. Ele disse, fazer isso em memória de mim. Se você é realmente obediente e consciente, você faria isso regularmente, sozinho. Sozinho. Fica agora a se distrair, more, não vou aguentar. Quando a igreja começou a seguir o mundo, tinha que dar torto. Que o Senhor Jesus Cristo te abençoe. Pai, eu oro nessa manhã.